Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos começar aqui mais um vídeo para falar sobre geografia, para falar sobre como a geografia ela interfere no seu dia a dia, mesmo que muitas vezes você não perceba. E hoje o vídeo ele tende a ser um vídeo bem polêmico. É um vídeo que ele vai trabalhar principalmente a questão voltada como é que os organismos que estão direcionados à ONU, ela que deveria ser criada para melhorar a vida das pessoas, a ONU em alguns momentos, em algumas instituições, ela serve como uma forma de manipular, né, a sociedade e também uma forma de que a ONU ela defende, principalmente entre o tema, né, que nós estamos falando de dois órgãos bem significativos da ONU, que são o FMI, o Banco Mundial. Então, quem realmente decide o futuro dos países em desenvolvimento? Então, quando nós pensamos nesses dois órgãos, que eu já expliquei um pouquinho aqui, falando sobre o FMI e o Banco Mundial, que eu vou retomar aqui, que é importante, né, frisar o seguinte. Então, quem realmente decide como é que os países em desenvolvimento eles vão se organizar, né? Então, quais são as medidas que eles precisam tomar, se essas medidas elas realmente precisam ser tomadas e como é que isso vai afetar a vida de milhões e milhões, nós podemos colocar aqui bilhões de pessoas no mundo de uma forma em geral. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça é o seguinte: o FMI e o Banco Mundial nos países em desenvolvimento, ele é solução ou armadilhas econômicas, né? Então já começa com essa porrada aí para nós iniciarmos a nossa conversa. Então, o FMI, ele foi criado, né, para que os países em desenvolvimento, eles pudessem ser auxiliados para que esse desenvolvimento, ele pudesse ocorrer numa forma verdadeira, né? É a questão de não ocorrer a dependência desses países em desenvolvimento em interesses escusos, muitas vezes, alianças que poderiam levar ao desequilíbrio dentro das forças que poderiam gerar conflitos bélicos ou conflitos internos dentro desses países que poderiam levar à instabilidade dentro do seu desenvolvimento. Mas qual é o papel do FMI realmente? Quando o FMI ele realiza intervenções, ele colabora, ele ajuda com o desenvolvimento daquele país em que nós estamos falando aqui. Ele realmente ele ajuda ou quais são as contrapartidas que eles vão cobrar desses países para que essa ajuda ele realmente venha, né? Então nós temos que pensar que é uma via de mão dupla, né? Então o FMI ele vai colaborar, ele vai emprestar dinheiro para esses países em desenvolvimento, mas qual é a contrapartida? O que esses países em desenvolvimento eles precisam fazer para receber essa ajuda? Então, por isso, solução ou armadilha? Solução para quem? Armadilha para quem? Bem, então o FMI e o Banco Mundial, ele influencia, né, a influência global nos países em desenvolvimento. Então você já se perguntou como essas instituições internacionais, elas influenciam diretamente a economia de países como o Brasil, Cabo Verde ou a Grécia? Nesse vídeo aqui, né, nessa nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos entender o papel da UFMI e do Banco Mundial e os seus impactos. Então, lógico, né? Eu estou falando aqui um vídeo que ele vai girar em torno de 40 a 50 minutos. Mas vamos pensar o seguinte: se nós realizarmos uma conversa, um debate realmente significativo, que nós possamos ter a participação democrática de todos de uma forma harmoniosa, nós ficaríamos muito tempo aqui discutindo sobre isso, né? Então, o FMI
e o Banco Mundial ele tem influência global, principalmente países em desenvolvimento, países que necessitam de auxílio, tanto na parte econômica, na parte tecnológica, e como é que esse cenário ele se desenha e a quem esse cenário ele vai beneficiar, né? Então, a que agentes, quais sujeitos, quais são os atores que vão ser, assim, predominantes, os protagonistas dentro desse teatro mundial? Bem, então vou falar um pouquinho aqui do que é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira internacional criada em 1944 com o objetivo de promover a estabilidade econômica global. Então, ela atua oferecendo empréstimos de curto prazo e a países que enfrentam dificuldades financeiras, como crises cambiais, desequilíbrios fiscais, problemas de balança de pagamento. Bem, nós sabemos que um país, na sua devida proporção, é como se fosse o orçamento doméstico da sua casa, né? Então, nós temos, no caso, uma família, que nós podemos chamar de renda per capita, que é quando nós realizamos tudo que entra de recursos dentro daquela família, que é dividido pelo número de pessoas que são mantidas aqueles recursos financeiros. Então, a mesma coisa acontece com um país, mas uma proporção muito maior, né? Então, dentro desse contexto, o FMI ele vai atuar com essa missão, com esse objetivo de promover a estabilidade econômica global. O intuito aí é que todos os países eles estejam estabilizados dentro daquilo que o capitalismo ele considera positivo, que é é uma balança comercial positiva, onde as economias elas possam se desenvolver de uma forma sem interferência, tanto dos estados, tanto de instituições internacionais. Então, como já diria o Adam Smith, né, a questão de que o mercado ele se autorregula. Mas a gente sabe muito bem como é que isso aconteceu lá em 1929, né? O mercado ele se autorregulou. Então, esses países eles vão receber uma ajuda a curto prazo para enfrentar as dificuldades financeiras, como crises cambiais, pensando que as moedas dos países elas não correspondem ao valor único. Nós temos moedas que são mais fortes, moedas que são mais fracas, e com isso o câmbio ele vai ser um problema para esses países eles se desenvolverem, porque uma moeda mais fraca do que a comparação mundial, que é o dólar, faz com que esses países eles tenham uma dificuldade de organizar a sua economia. Por quê? Porque quando essa moeda ela é muito fraca, é muito mais interessante o investimento em questões de exportação, né? No caso de vender para fora. E assim não desenvolvendo o capital ou o mercado interno, né? Nós podemos falar isso aqui do Brasil, né? É muito mais interessante vender carne para fora do país do que para dentro do país, porque lá nós vendemos em dólar. Aqui o Brasil nós compramos em real e muitas vezes o preço dessas commodities, elas são atreladas ao dólar, dificultando a aquisição dessas commodities também, né? Então, os desequilíbrios fiscais, que é a questão de quanto esse país ele arrecada, de quanto essa família grandona ela ganha e quanto que ela gasta. Então, o equilíbrio fiscal é balancear essa equação. Eu ia falar balancear essa balança, ainda bem que eu pensei um pouquinho antes, né? Então, balancear é equilibrar essa equação fiscal, né? Fazendo ajustes, que nós vamos discutir um pouquinho aqui. E a balança, né? Os problemas das balanças de pagamento. A questão de que se eu pego dinheiro com o banco, vou dar um exemplo assim, minha família. Se eu tenho dificuldades de realizar os pagamentos das minhas contas no dia a dia, eu vou pegar o empréstimo no banco, eu vou ficar na mão do banco. Então, eu vou ficar pagando juros, juros sobre juros. É isso que acontece com as dívidas externas desses países. Eles vão pegar recursos, eles vão solicitar, eles vão
se endividar com essas instituições que seria um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento, um equilíbrio financeiro no mundo, mas na verdade essas nações elas ficam nas mãos dessas instituições é, que são, né, a finalidade dessas instituições é pregar o desenvolvimento equilibrado. Mas, né, nós temos que pensar que o Fundo Monetário, os principais funções, as funções do FMI é estabilizar a economia em crises por meio de empréstimos emergenciais. É a mesma coisa de você pensar na sua instituição bancária. Esse mês você vai fechar no vermelho. Então você vai lá e usa o cartão, o cheque especial. Então, você vai pegar um empréstimo emergencial. O maior problema é quando esse empréstimo emergencial ele começa a fazer parte do seu dia a dia, do seu orçamento, né? Então, muitos países eles se endividam de uma forma tão ampla, tão grande com essas instituições, por conta dessa falta de controle dessas finanças. Exigir ajustes estruturais e condições para conceder esses empréstimos, como corte de gastos públicos, aumento de impostos e privatizações. Então, é a mesma coisa, eu vou te dar uma contrapartida. Então, se eu vou emprestar dinheiro, o FMI vai emprestar dinheiro para um país, ele vai dizer, opa, vou te emprestar essa quantia aqui, mas o que que você pode fazer para me ajudar? Né? Então, é praticamente um acordo com o diabo, né? Então, quais são as contrapartidas? Monitorar políticas econômicas dos países membros. Então, o FMI, ele tem como função também monitorar se aqueles países eles estão realmente realizando esses ajustes estruturais, né? Se você não estiver realizando esses ajustes, eu não vou mais te emprestar dinheiro. E tem países que necessitam muito dessa ajuda. Promover a cooperação monetária internacional. Então, promover, fazer com que essa cooperação ela seja realmente efetiva. Mas se ela é realmente efetiva, aí vai ficar a caráter de cada um aqui, dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você estuda, ou que você estudou, chegar ao seu consenso, né? Eu não sou aqui o portador da verdade, eu estou aqui trazendo o ponto de vista a partir das fontes e dos estudos que eu realizei, que me levou a chegar a essa conclusão. Você tem o direito e o dever de se contrapor, dependendo se você acredita se eu estou falando aqui é algo que fere aquilo que você estudou e não aquilo que você ouviu dizer. Esse é o ponto. Bem, então a estrutura. A estrutura do FMI, ela é comandada pela Assembleia dos Governadores e de uma diretoria executiva, onde países de maior contribuição financeira, como os Estados Unidos, Alemanha, China, têm mais poder de decisão. Como nós falamos do Secretariado de Segurança da ONU, também os países mais influentes, eles conseguem manipular, eles conseguem impor os seus interesses, né, pensando nessa Assembleia dos Governadores. Então, os países que são considerados países desenvolvidos, eles precisam, né, eles colocam os seus interesses dentro dessa estrutura. E quais são as críticas mais comuns? Os ajustes exigidos podem impactar socialmente negativamente essa sociedade. Então, os impactos sociais negativos, com o aumento da pobreza, a violação dos direitos humanos. Então, pode reforçar a dependência econômica dos países em desenvolvimento. Bem, então, como nós já estamos debatendo aqui há um tempinho, então, esses ajustes, o FMI, ele tem esse papel, né, de gerar esse equilíbrio teoricamente. Mas quem organiza e quem estrutura essa, essa grande organização é os países desenvolvidos, que estão em um lugar de destaque, que estão em um lugar de protagonismo. Esses países, eles não pretendem abrir a emergência, o surgimento de novas potências mundiais economicamente falando. Então, nesse caso, eles vão podando, né? Então, nesse caso, reforçando que essas exigências, lógico, não vou falar que eu vou pegar meu cheque especial e vou gastar todo o meu cheque especial.
sem nenhum, né, sem nenhum pudor. Mas nós temos que entender o seguinte, eu vou deixar de dar comida para o meu filho para pagar o cartão de crédito. Então, eu tenho que pensar numa estruturação para que eu não precise usar o cartão de crédito para comprar coisas que, teoricamente, eu não preciso. Mas, né, dentro desse contexto, né, quando nós pensamos nessa realidade, o FMI, quanto mais endividado um país está, melhor, porque ele consegue manipular os interesses geopolíticos desse país dentro do local onde ele está, e muitas vezes interferindo na política interna desse país. Aí vamos falar um pouquinho aqui do Banco Mundial, que também foi criado em 1944, é uma instituição financeira criada com o objetivo de reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento econômico nos países de baixa e média renda. Ele faz isso principalmente por meio de empréstimos a médio e longo prazo, e assistências técnicas para proteger que visam melhorar as infraestrutura, educação, saúde, energia e segurança. Então, com a descrição, parece que é algo lindo, né? Então, é um banco mundial onde os países desenvolvidos eles vão financiar ao desenvolvimento e reduzir a pobreza, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, né? Um desenvolvimento econômico equilibrado em países de baixa e média renda. Olha o ano que ele foi criado, em 1944, foi quando o mundo ele havia acabado de sair, né, da Segunda Guerra Mundial. E nesse momento, né, o temor por conta do uso, né, de armas de destruição em massa faça com que os países, no caso, nós temos nesse momento, o levante, né, tanto dos Estados Unidos, como a maior potência do período, e também nós temos a União Soviética que está ali rivalizando, né, com os Estados Unidos. E nesse caso, nós temos uma guerra armamentista e uma guerra de influência. Tanto é que nós temos a questão do Pacto de Varsóvia, né, dentro desse contexto, e nós temos a formação, né, no caso, do financiamento dos Estados Unidos, principalmente na reconstrução dos países destruídos na Segunda Guerra Mundial, né, que vai fundar, né, no caso, o acordo dos países do Atlântico Norte. E também a forma de você criar maneiras de você manipular essa organização, né? Lógico, né? Ninguém é santo nesse ponto, nem um lado, nem o outro. Porque tanto os Estados Unidos e a União Soviética pretendiam manipular e ganhar influência dentro desse cenário. Então, o papel do Banco Mundial, teoricamente, é assistir, né? Promover assistência, ajudar no projetos que visem, que vão pensar e trabalhar a melhoria de infraestruturas, como educação, saúde, energia e governança, né? Então, educação, infraestrutura, saúde, energia, né? Então, a composição do Banco Mundial, ele é formado por 5 instituições, sendo a principal, o BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que atende países de renda média, né? No caso, países emergentes, como o Brasil, um exemplo, né? O IDA, Associação Internacional de Desenvolvimento, foca em países mais pobres, né? No caso, países como que sofreram, né, com desmonte ou com uma exploração predatória durante o período da sua colonização, e depois a independência ela foi feita de uma forma onde a pobreza ela ficou acentuada, principalmente em alguns países da África, né? No caso, países da África, alguns países da América Latina, que vão ter esse comprometimento, né, drástico da sua economia e de seu desenvolvimento. Função principal: financiar projetos de infraestrutura, como rodovias, usinas energéticas, escolas e hospitais. Apoiar reformas institucionais em países, né, principalmente sobre as políticas públicas.
Então, pensar em reformas na forma como esses países eles são administrados. Promover o crescimento sustentável e a inclusão social. Então, promover que todos sejam atendidos, que tenham a sua dignidade garantida. Oferecer consultoria técnica a estudos econômicos, né? Então, oferecer ajuda. Mas oferecer ajuda a partir de quais princípios? De quais contrapartidas? Críticas comuns, né? O empréstimo pode gerar dependência financeira. Alguns projetos financiados têm impactos ambientais ou sociais negativos. Então, no caso, nós estamos falando tanto de desenvolvimento sustentável, de preservar o meio ambiente, dependendo do tipo de infraestrutura que é produzido em um local, em um país em desenvolvimento. Essa infraestrutura, ela pode degradar o ambiente e também chegar a uma certa forma prejudicar a sociedade de uma forma negativa, principalmente as tais comunidades tradicionais, que são obrigadas muitas vezes a, né, a fugir do seu local de origem por conta dessas mudanças. Tem um filme bem legal no Brasil, né, um filme bem legal brasileiro, que é chamado Narradores de Javé, que explica isso, como é que o progresso ele chega e esse progresso ele expulsa a comunidade que vivia ali. Então, para a melhoria da vida de centenas, milhares de pessoas, alguns grupos eles têm que pagar o preço. E muitas vezes essa minoria eles acabam pagando o preço, né? Perdendo seu território originário, perdendo a sua cultura, e tudo isso faz parte, né, do projeto de desenvolvimento, né, mundial. Então, o poder de decisão é influenciado pela contribuição financeira dos países que favorecem as nações mais ricas, né? Então, uma das críticas mais impactantes é a influência desses países ricos na contribuição financeira desses países, né, que favorecem aqueles que estão financiando. No caso, né, nós podemos pensar nós vamos falar aqui das contrapartidas, mas elas vão atender a quais são os interesses? Interesses de quem e para quem? Bem, então, ajustes estruturais. Aí é que o negócio começa a ficar mais polêmico, né? Adoro polêmica nos meus vídeos porque muitas vezes geram uns comentários bem legais. Bem, então, os ajustes estruturais são um conjunto de medidas econômicas exigidas por instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, como condições para conceder empréstimos a países em crise financeiras. Essas medidas têm como objetivo equilibrar as contas públicas, garantir o pagamento das dívidas externas e, frequentemente, geram impactos sociais significativos. Então, no caso, o país, né, que vai entrar num acordo com essas instituições, elas vão ter que realizar contrapartidas. Muitas vezes essa contrapartida, os nomes são nomes que geram um certo alívio de dizer, ó, equilibrar as contas públicas. Então, garantir que as contas públicas elas sejam equalizadas, então que não há déficit, que não há dívidas nesse país. Então, garantir o pagamento da dívida externa. Então, no mesmo tempo que eles emprestam, eles querem garantir que você pague. Mas vamos pensar bem, o Brasil, que é um país emergente, um país que tem uma desigualdade social gritante, e nós temos várias críticas à administração pública, como ela é feita e como ela está sendo feita, né, por conta de medidas econômicas, por medidas onde quem mais paga o pato é o povo, né? Não importa qual partido que você defenda, né? No caso, as leis, as reformas, elas vão afetar quem? Os ricos, quem recebe além de 5 mil, ou aqueles que recebem abaixo de 5 mil? Porque quando nós pensamos em uma das coisas que mais gera temor a uma classe mais abastarda é pagar imposto. De uma forma igual, equitativa ao, né, ao pobre. No caso, quando nós pensamos em medidas equitativas, é quando eu vou dar a condição de todos
ter o seu desenvolvimento a partir do seu ponto de partida, né? Então, no caso, um pobre que ganha até 5 mil ou ganha menos do que isso, que é uma grande parte da população, ela não pode manter ainda, ela não pode estar sustentando essa cadeia louca que nós estamos vendo, né? No caso, os mais ricos, os mais poderosos, eles continuam ganhando muito dinheiro, explorando a população que não consegue, né, ter a sua voz significativamente colocada. E muitas vezes o próprio pobre, por conta de influências da mídia e da rede social, que é um ponto que você que faz influência contra as reformas estruturais, que são a base para o desenvolvimento sustentável e garantir a igualdade a todos, é você que está fazendo com que muita pessoa passe fome. É você, seu escroto, né? Então, nesse caso, nós temos que levar em consideração tudo isso. Bem, então, principal medida de ajustes da estrutura: corte em gastos públicos, como educação, saúde e previdência. Então, aí, ó, corte, cortar financiamento da educação. A gente sabe que um país, ele só se desenvolve a partir de cidadãos conscientes, de cidadãos formados, de uma estrutura de pesquisa que só sai da educação. Saúde, então eu não vou oferecer tratamento de saúde a pessoas que mais precisam. Tanto é que no Brasil nós temos que pensar que nós temos uma rede muito grande de saúde particular. E essa rede de saúde particular, ela atende a quem pode pagar. E muitas vezes o pobre que não tem a condição de pagar esse plano de saúde, até quem paga plano de saúde, ele não é atendido como deveria. A Previdência Social, então, as aposentadorias, né, estão querendo tirar o ajuste das aposentadorias ao salário mínimo. Então, como é que o pobre ele vai viver desse jeito, vivendo com salário a menos do que o salário mínimo, se nós temos dentro da nossa Previdência um monte de gente que recebe muito além do teto? Poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, que tem aposentadorias muito gordas e que prejudica a cadeia, porque quem mais precisa não é atendido. Aumento de impostos, né? Então, eu estou falando aqui de reforma tributária, mas no Brasil, quem mais paga imposto é o pobre, e a tendência é aumentar ainda mais esses impostos. A privatização das empresas estatais, né? Hoje nós estamos vendo que tudo no Brasil está à venda, tudo, né? No caso, parques públicos, hospitais, instituições que poderiam estar gerando recursos para ajudar, né, o desenvolvimento e principalmente colaborar com quem é mais pobre, não, está sendo vendido. Nós temos vários exemplos aí, como a antiga Telebrás, a, a Vale do Rio Doce. Eu sei que vai chover, gente, falando tudo bem que normalmente quem não se preocupa com isso, mas vamos lá. A questão da privatização ela gera você está pegando um bem, você está vendendo um bem que seria público para alguém que vai gerar lucro em cima disso que era público. Ah, mas você é contra o desenvolvimento do país, porque a Telebrás, se não fosse a Telebrás, nós não teríamos internet. Então, mas não caberia uma administração decente para que isso pudesse realmente ser, né, para todos e também atender a demanda de todos? Né? A reforma previdenciária, né, está aumentando a quantidade de anos de contribuição, mesmo pensando que todos os trabalhadores no Brasil, por conta que não é atendido da melhor forma na educação, na saúde, esses trabalhadores, muitas vezes, eles estão em um sistema tão precarizados que quando chega aos seus 60 anos, esse trabalhador está moído, ele não consegue continuar trabalhando além disso, né? E além de tudo, além dessa pessoa, ela está totalmente comprometida na sua saúde física e mental, muitas vezes a sua saúde financeira, né? Muitas vezes as pessoas, quando elas aposentam, elas começam a ter muitos problemas financeiros por conta, né, de benefícios muito pequenos, né? E isso é uma forma de que muitos colocam que é a equilibra,
o equilíbrio fiscal. Mas então por que os juízes também não recebem um salário mínimo? Né? A flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, retirada de direitos dos trabalhadores que também atendem aos interesses do mercado internacional, porque afinal de contas, né? A competitividade do Brasil, né? Então, no caso, as grandes empresas mundiais chegam aqui no Brasil e querem pagar menos direitos aos trabalhadores. Então, com a promessa de uma maior competitividade, né, do que o Brasil se tornar competitivo no mundo, né? Então, vamos tirar direito dos trabalhadores. Vamos sucatear as carreiras, né? Então, isso é uma forma também de você, né, de uma certa forma ou de outra, controlar a economia. E desregulamentação econômica. Então, abrir o mercado de uma forma que as empresas internacionais elas entrem sem o menor pudor, de uma forma predatória, acabando com as empresas nacionais. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. E eu trabalhava numa fábrica de vidro antes de ser professor. E essa fábrica de vidro, ela fechou por quê? Porque ela não tinha estrutura, ela não tinha condições de competir com o produto importado que chegava no Brasil. Muitas empresas brasileiras, elas não têm essa capacidade de capital para investir e principalmente para competir. Que adianta? Eu vou vender um produto a R$ 10, enquanto uma mesma empresa chinesa, estadunidense, coreana, de que país que seja, ela chega e vende esse mesmo produto a 5. Como é que eu vou competir? Se o Estado ele abriu o mercado sem nenhuma regulamentação, sem pensar no desenvolvimento, né, desse cenário. É só pensar na reserva de mercado que foi criada durante o regime militar, né, aliando o passado, que é um passado escroto, com aquilo que nós estamos vendo hoje. Então, da onde que nós temos todos esses problemas? Vem lá do passado. E a nossa dependência econômica, ela faz com que a gente seja obrigado a tomar essas medidas. Então, as consequências. Redução nos investimentos sociais, que é um ponto também que gera uma desigualdade, um maior problema dentro do desenvolvimento do cidadão. O aumento da desigualdade, então, o Brasil é um país que a concentração de renda, ela está cada vez mais acentuada em um grupo cada vez menor, e você pensa que a maior parte dos cidadãos, eles vivem com um salário mínimo, né? Esses dias eu estava discutindo com algumas pessoas, pô, nós somos uma camada privilegiada dentro da economia nacional, mas se pensar, se colocar na ponta do lápis, não é tão grande assim, né? Não é um benefício, nós somos uma pequena parcela da população que consegue romper a barreira do salário mínimo, de um, dois salários mínimos, mas que por conta de várias questões voltadas para os custos, porque cada vez menos direitos, quanto menos a questão da valorização do trabalhador, isso vai gerar o aumento da desigualdade e isso vai gerar o maior acentuamento da desigualdade social. Isso não é novidade. Se você tira investimentos da educação, se você tira investimentos de saúde, de infraestrutura, essa pessoa vai ter que gastar mais dinheiro com essas coisas. E isso faz com que essa desigualdade ela seja latente, porque a pessoa já paga muito imposto. A pessoa tem que pagar pelo aquilo que ela precisa. E isso vai gerar um aumento dessa desigualdade. A questão protestos populares. Aí é que o bicho pega, né? Por quê? Porque quando as pessoas elas estão insatisfeitas, muitas vezes elas reclamam. Só que uma política criada durante o Império Romano, ela se acentua muito em alguns locais. A política do pão e circo. As pessoas são iludidas para entender que ela está se lascando, para não falar outra coisa, né? E ela não vai levantar a voz contra aqueles que estão, né, te prejudicando, que é a estrutura predatória que é gerada pelo mercado. Muita gente vai falar, ó, o comunista. É, pode ser. Então, a violação dos direitos humanos, né? Então, a questão de que os direitos humanos ele prega
o direito ao desenvolvimento pleno do cidadão, o direito à educação, saúde, e isso vai gerar vários impactos, e isso, a retirada dos direitos humanos não é aqui e o Rogério mesmo que estão falando, é a própria ONU, com várias pesquisas, várias coisas que estão mostrando que os direitos humanos eles estão sendo violados cada dia mais. Então, essas medidas são fiscalizadas pelas instituições credoras, embora possam estar, que pregam, né, que possam trazer estabilidade econômica num curto prazo, muitas vezes agravam a pobreza, a exclusão social nos países em desenvolvimento. Então, é o ponto, né? Nós podemos, não é só porque, né? Nós somos um país emergente, um país que nós tivemos vários problemas na colonização, na independência, na proclamação da República, nós passamos por várias ditaduras. Isso não faz com que, né, não há solução mágica. Mas só que eu não posso jogar a culpa disso nos mais assim, naqueles que são prejudicados ou os excluídos da sociedade. As minorias não podem pagar o preço, né, desse desenvolvimento de um capitalismo que hoje, a cada dia mais, ele se torna mais insustentável. O capitalismo, ele vive em crises, né? Se nós pensarmos, é marcante na história do capitalismo a questão das crises. E essas crises vão afetar a quem? E quem sai mais forte dessas crises, né? Então, vamos falar aqui de direitos humanos em jogo, né? Então, o tema direitos humanos em jogo está diretamente relacionado às consequências das medidas de austeridade exigidas pelas instituições como o FMI e o Banco Mundial. Essas medidas, embora voltadas para equilibrar as contas fiscais, podem comprometer os direitos fundamentais dessa população. Então, eu vou me comprometer. Vou precisar de um dinheiro aí do FMI para organizar as questões fiscais do Brasil, mas essa contrapartida ela vai prejudicar a quem? Né? Normalmente o povo mais pobre. Então, quais são os direitos humanos que está em risco com essas medidas de austeridade? Então, são cortes das reformas exigidas como condições de empréstimos internacionais, no caso, redução de gastos públicos com direitos básicos, de novo, saúde, educação, previdência, privatizações, aumento de impostos. Né? Então, eu tenho essas exigências. Eu preciso reduzir gastos. Gente, ó, educação não é gasto, saúde não é gasto, previdência não é gasto, porque o trabalhador ele contribuiu a vida toda, ele tem o direito de ser atendido pela Previdência quando ele mais precisa, quando ele não aguenta mais trabalhar. Eu trabalho com a cabeça, professor. Mas e quem trabalha no cabo da enxada, lá na roça, será que ele vai conseguir ter a mesma produtividade quando ele ultrapassar as barreiras dos 60 anos? Então, a questão da privatização, você dar a riqueza nacional para os grandes conglomerados, o aumento de impostos, a pessoa, o cidadão comum que já está estrangulado de tanto pagar imposto, ele vai pagar mais ainda? Então, impactos sobre os direitos humanos. Então, segundo a ONU, violar direitos à saúde, menos investimento em hospitais e atendimentos. Então, mesmo com todas as tecnologias, nós sabemos, é um ponto muito importante que deve ser ressaltado a todo momento. Saúde preventiva, ela diminui gastos em saúde. Não adianta eu pensar em diminuir os gastos ou investimentos, né? Vamos tirar essa palavra gastos. Investimentos em saúde preventiva, aí sim vai diminuir os gastos em outras áreas da saúde, que é a saúde que nós temos que atacar a doença. Então, quando nós violamos, de uma certa forma ou de outra, nós precarizamos medidas como o médico da família, entre outras coisas, faz com que
né, o aumento dos gastos na saúde seja expressivo. Mas vamos lá, então eu vou deixar de investir em saúde e hospitais para atender os interesses do FMI e do Banco Mundial? É isso que eles querem. Então, comprometer o direito à educação, cortes em escolas e universidades públicas. É aquilo que os principais governos do Brasil eles estão colocando. Fazer mais com menos. Mas como assim menos? A educação nunca teve muito. No Brasil, a educação nunca teve muito, né? A questão das universidades públicas, cortes em investimentos em pesquisa, também não só fui falar nisso, olha, ó, o aviãozinho né, satélites, como já diria o Rapa e o Sepultura, né, satélites que vigiam todo ato de rebeldia, né? Então vamos lá. Então, comprometer esse direito, né? Nós sabemos que a maior parte da produção de tecnologia e que ajuda o desenvolvimento econômico de um país sai das universidades. Se esses pesquisadores que têm projetos muito bons não conseguem incentivo no Brasil, eles vão buscar incentivo aonde? Lá fora, né? Então, se você é contra as faculdades públicas, se essas tecnologias elas não são trabalhadas dentro do Brasil, a culpa é sua. A culpa é sua, cara pálida. Então, aumentar a pobreza e a desigualdade. Ponto, né? Se aumenta esse abismo. Reduzir a proteção social, como a previdência, assistência a grupos vulneráveis que precisam dessa ajuda, né? Então, uma pessoa estava vendo ontem numa matéria do Globo Rural sobre uma doença que está afetando a produção de mandioca lá no né, lá em Oiapoque, né, que fica no extremo norte do país. Então, essas pessoas, elas precisam ser assistidas, porque essa doença na mandioca, que é a peça fundamental da economia local, ela está sendo depredada por essa doença. Então, cabe ao governo, cabe à sociedade assistir esse grupo vulnerável. Isso não é segredo. Como é que nós defendemos uma questão de um líder que ele estava junto dos pobres e nós esquecemos os pobres? Não faz sentido nenhum, né? Então, a declaração, né, um ponto também muito interessante. Tudo isso aí que a gente fala sobre equilíbrio fiscal, ele vai contra a declaração da ONU de 2019. Então, as organizações financeiras institucionais podem ser responsabilizadas se forem cúmplices de políticas que afetem negativamente o direito humano. Então, eu já não tenho cabelo, dá vontade de arrancar o resto que eu tenho, arrancar até a barba. Se a ONU ela está dizendo que as instituições financeiras internacionais, quando elas se tornam cúmplices desse crime, elas têm que ser afetadas negativamente, elas precisam ser tratadas como cúmplices, né, desses problemas gerados por essas medidas de equilíbrio, mas ao mesmo tempo elas geram um problema muito sério, né, para essas comunidades menos privilegiadas. Uhum. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de dois casos importantes. O primeiro caso, que foi em 2010, que foi na Grécia. Então, a Grécia, ela enfrentou em 2010 uma das maiores crises econômicas de sua história recente, com uma dívida pública insustentável e um sério desequilíbrios fiscais. O país ele recorreu ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e à União Europeia, em busca de ajuda financeira. Então, em troca desses empréstimos concedidos, o governo grego foi obrigado a implementar sérias medidas de austeridade, no caso, conhecida como ajustes estruturais, que visavam a redução de gastos públicos e o cancelamento de algumas aposentadorias. Então, ó, é chovendo molhado. Eu sei que esse vídeo aqui ele é bem polêmico, o tema ele é um tema bem forte. Então, dentro desse contexto todo, a Grécia ela foi obrigada por essas duas instituições que visam o desenvolvimento equilibrado dessas economias, foram obrigados
a tomar essas medidas, reduzir gastos públicos. O que é gasto público? É você manter investimentos em educação ou você manter o salário de um deputado? É você diminuir o investimento em hospitais públicos ou você continuar pagando ou subsidiando empresas privadas, não estatais? Então, o que é gasto para uns e o que é investimento para outros? E o aposentado, o que o aposentado tem disso? O que o aposentado fez para ter as suas aposentadorias canceladas? Lógico, nós temos algumas questões que nós podemos trabalhar aí. Tem muita gente que frauda essas instituições de previdência, mas precisamos de órgãos fiscalizadores e punitivos desses casos de fraude, né, de fraude, né? Então, quais foram as medidas de austeridade e impacto social? Entre as medidas exigidas estavam o corte de aposentadorias, o aumento de impostos, privatização das empresas estatais. Essas ações afetaram diretamente os serviços públicos, os direitos sociais da população, especialmente dos mais vulneráveis. A redução nos investimentos, Seguridade Social gerou uma onda de insatisfação popular que culminou em protestos maciços por todo o país. A população grega reagiu indignada às políticas que, embora justificadas como necessárias para equilibrar o equilíbrio fiscal, causaram profundos impactos sociais. Então, vamos lá. Quais foram essas medidas que foram adotadas? Primeiro, corte nas aposentadorias. Cortar de quem precisa, né, desse recurso que foi mantido ou que foi conquistado durante toda a sua vida de trabalho. Não se fala em corte de salário de parlamentares e nem de regalias desses parlamentares, lá na Grécia, como poderia ser muito bem uma indireta aqui no Brasil, né? Então, o aumento de impostos, então o povo que já paga imposto pra caramba tinha que pagar mais. E vender as empresas nacionais. Isso vai gerar problemas nos serviços públicos, no direito da população, aquilo que nós já estamos falando aqui há muito tempo, só que isso aí foi na prática, né? Tanto é que em 2010, durante a, a, a Eurocopa de 2010, que foi quando a Grécia ganhou, né, o título, isso deu, assim, uma questão de mesmo com tudo isso, oh, bem-aventurado, por que você não passa em outro momento infeliz? Né? Então, mesmo com tudo isso, as pessoas ainda, né, ainda estavam passando por todo esse problema. Nós temos que pensar que muitas vezes essas medidas elas geraram tanto impacto que essas pessoas elas não estavam mais preocupadas com outra coisa. Elas não queriam saber de futebol, né? Aqui no Brasil, que quanto mais o cara tá na lama, muitas vezes ele ainda se preocupa com a seleção. Como já diria Raul Seixas, né? O Raul Seixas odiava a seleção brasileira, né? Que ele disse no banheiro do trabalho o que me causa preocupação é a seleção. É, meu, o bagulho é louco, e o processo é muito lento. E aí, cara, você vai continuar defendendo? Então, as avaliações do FMI, a repercussão internacional, apesar da implementação das medidas, o FMI considerou o acordo de perdão da dívida grega com a União Europeia como insustentável, e o que gerou ainda mais incertezas sobre a recuperação econômica do país. O caso da Grécia tornou-se um exemplo emblemático dos limites da consequência de ajustes estruturais impostos pelas instituições financeiras internacionais. Ele também levantou debates sobre a responsabilidade dessas organizações em relação aos direitos humanos, já que medidas adotadas afetaram diretamente as pessoas mais vulneráveis. Né? Só a leitura desse trechinho aí já deixa bem claro. Os próprios órgãos, os próprios organismos internacionais, eles questionaram essas medidas, porque eles ajudaram a quem? E o povo?
Como é que o povo se viu nessa briga louca entre retirada de direitos para reorganizar sabe? É revoltante, mas aconteceu isso em 2010. E, dez. E vai voltar a acontecer em outros países, enquanto esses órgãos continuarem com esse poder todo. Bem, o caso de Cabo Verde, que é um caso mais recente. Então, nos últimos anos, Cabo Verde enfrentou uma série de desafios econômicos intensificados pelos fatores externos, como a pandemia de Covid de 2019, que afetou gravemente o setor do turismo, o principal motor da economia do Cabo Verde. Além disso, a guerra na Ucrânia e seus efeitos das mudanças climáticas agravaram ainda mais a situação, gerando instabilidade financeira, queda de arrecadação. Diante desse cenário, o país se viu obrigado a buscar alternativas para manter a economia funcionando e atender às demandas sociais básicas de sua população. Então, Cabo Verde, diferentemente da Grécia, que foi por conta de questões voltadas para a má administração, a o Cabo Verde, como vários países, eles sofreram com os impactos da Covid-19, principalmente porque Cabo Verde é uma região onde a economia ela está quase toda concentrada no turismo. Um dos impactos da pandemia de Covid foi a paralisação de atividades como o turismo. E além do mais, as mudanças climáticas, elas prejudicam as questões econômicas do país, né, que depende desses fatores básicos para que essa atividade econômica ela continue ocorrendo. A questão da guerra da Ucrânia, os investimentos, os conflitos, eles mudam drasticamente o cenário econômico e político do mundo. E isso afetou drasticamente essa população. Então, um empréstimo junto ao Banco Mundial, com resposta às dificuldades, o governo do Cabo Verde recorreu ao Banco Mundial para obter empréstimos para fortalecer, nesse caso, o financiamento teve o objetivo principal, fortalecer a economia nacional por meio de reformas estruturais voltadas à melhoria da governança, à gestão fiscal eficiente e à promoção do crescimento sustentável. O empréstimo também foi alinhado aos Objetivos de Sustentabilidade do Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, reforçando o compromisso do país com as práticas econômicas e sustentáveis e inclusivas. Então, o Banco Mundial ele emprestou dinheiro para o Cabo Verde, só que teve essa questão: você precisa melhorar a governança. Você precisa criar medidas para que a governança desses recursos eles sejam melhores aplicados. A questão do alinhamento aos objetivos, às ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, diminuição da emissão de gás carbônico. Só que nós temos que entender que tem muitos países que não conseguem diminuir esse índice, porque esses países eles são dependentes de energia, né? Energia que não é limpa. O Brasil é um país que, por conta das mudanças climáticas, o Brasil vai passar por vários problemas com energia também, porque nós usamos muito termoelétrica. Então, se a sua conta de luz está lá vermelhinha, é por conta disso. Né? Não é por conta do governo federal, não, é por conta da crise energética, a crise climática que está sendo acentuada cada dia mais por conta da destruição da natureza, que é promovida por quem? É por você, mas você que paga o pato, né? E com isso precisava realizar práticas de economia mais responsável e inclusiva. Então, responsável. Mas responsável para quem? Para o pobre ou para o rico? Para o vendedor de coco que estava lá atendendo os turistas ou para o deputado que tem uma porrada de benefício? Né? Então, a dependência e a vulnerabilidade, então, embora o crescimento represente uma oportunidade de recuperação econômica, ele também evidencia a dependência do país em desenvolvimento. A relação entre as instituições financeiras internacionais, e a necessidade, ele recorre de recursos externos que enfrenta crises e revela a fragilidade dessas econômicas periféricas diante de choques globais. No caso, a questão de que hoje nós estamos falando de mudança climática, nós estamos falando de conflitos bélicos,
conflito de interesses. E isso mostra a fragilidade dessas economias periféricas. Além disso, o compromisso assumido pelo Banco Mundial podem exigir medidas que a gente falou aqui exaustivamente: corte de investimentos para a população, corte em serviços públicos, reforma da estrutura de governança, que muitas vezes quem realmente precisava sofrer não sofre, quem sofre é o povo. Então, a relação entre apoio financeiro oferecido pelas instituições como o FMI e o Banco Mundial, ele deveria ter a garantia dos direitos humanos, é marcada por uma atenção constante. Embora esses organismos tenham como objetivo declarado promover a estabilidade econômica mundial e o seu desenvolvimento, as condições impostas para a concessão desses empréstimos, como corte de gastos públicos, privatização, reformas estruturais, frequentemente resultam em restrições severas aos direitos sociais. O equilíbrio entre responsabilidade fiscal, justiça social é comprometido quando políticos, né, políticas de austeridade afetam diretamente essas áreas, né? Principalmente assim, o apoio financeiro pode se transformar em um instrumento de pressão econômica que prioriza o pagamento da dívida em detrimento do bem-estar da população. É necessário repensar em um modelo buscando alternativas que conciliem sustentabilidade econômica com respeito aos direitos humanos, direitos sociais dos países que são mais vulneráveis, até mesmo o próprio Estados Unidos. Nós estamos acompanhando que os Estados Unidos, o aumento da pobreza, ele é cada vez mais presente, né? Porque, diferentemente de outros países, os Estados Unidos, ele não mostra os seus problemas, né, a mídia estadunidense, a produção cultural estadunidense diz, né, colocam lá que lá é o mundo perfeito, né, mas a gente sabe que por conta de problemas históricos, que muito precisa ser falado, que os estados do norte são plenamente desenvolvidos, mas os estados do sul, né, que foram escravagistas, monocultura, aquela coisa toda que nós falamos tanto no Brasil, ainda são locais onde se predomina o racismo, a desigualdade social, isso pouco se fala. Bem, então, se você chegou até aqui comigo, meu guerreiro, hoje foi fogo, para não falar outra coisa, né? É um tema bem complexo, um tema que gera polêmica, mas é preciso ser falado. Né? Então, até que ponto os empréstimos internacionais eles ajudam no desenvolvimento de um país ou forçam sua dependência? Então, ele ajuda ou te coloca uma algema, te amarra em grilhões, te torna escravos dessa estrutura. Então, a medida de austeridade imposta pelas instituições financeiras internacionais, elas podem ser justificadas diante dos impactos sociais causados? Então, esse equilíbrio econômico, ele realmente se justifica pelos problemas que eles são causados? É possível conciliar a estabilidade econômica com a garantia dos direitos humanos em países que enfrentam crises financeiras? Então, meus nobres aí, né, os nossos representantes aí, o que é que você pode me dizer sobre isso? Aqueles que estão, os privilegiados, eles abririam mão dos seus privilégios, de parte deles, não estou falando nem de tudo, de parte, para que esse desenvolvimento eles sejam realmente aplicáveis? Então, quem deve ser responsabilizado pelas políticas econômicas internacionais que resultam em violação de direitos humanos? O governo nacional ou as instituições que impõem essas políticas? Né? Então, adoraria, né, que os nossos poderosos, eles colocassem a mão na consciência e realmente pensassem, né, como é que eu posso fazer para que esse mundo ele seja realmente mais justo para todos? É promover um discurso onde a educação, a saúde, ele é um gasto ou ele é um investimento?
né? Quantas pessoas a gente vê aí na fila do SUS passando um perrengue danado por conta que falta investimento no SUS? Ou esse investimento, ele foi canalizado para uma outra coisa. As emendas parlamentares, né, que tanto se fala, né? Aí fica a nossa reflexão que é importante nós fazermos. Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo longo, tenso, um vídeo com várias variáveis, como já diria Humberto Gessinger, e é um vídeo importante, emergente, né? Eu sei que não vou atingir uma grande parte da população, esse vídeo muitas vezes vai ficar escondidinho lá no fundo do YouTube, em alguns momentos alguém vai assistir, em alguns momentos alguém vai me xingar, mas isso faz parte do processo. Muito obrigado, gente. Se inscreva no meu canal, me dê a possibilidade de chegar a mais pessoas, me ajude com esse trabalho ele cresça, ele realmente seja significativo. Meu intuito aqui não é ganhar dinheiro, é sim promover o debate, é fazer com que os nossos jovens possam pensar fora daquele mundo de ilusão que a internet vende, né? Enquanto tem um falando coisa séria, tem milhões falando besteira. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.